Continuando o tema de ambiente 3D, nessa videoaula vamos ver um pouco sobre iluminação. Então tem aqui uma composição feita com alguns sólidos diferentes, tem aqui alguns sólidos, e cada um deles está com uma posição diferente. Ó. Tem aqui menos 2000, 1500, 1500 e 0. Então o primeiro aqui, ó, verdinho, ele está no ponto 0, e eu fui deixando aqui cada vez mais claro e distanciando 500 pixels. Então tem aqui 0, 500, 1000, 1500, 2000. E eu quero fazer assim, ó. Eu vou criar uma luz e eu quero usar a luz para iluminar todos esses objetos. E eu vou mostrar aqui vários tipos de luzes diferentes, então tenho várias vezes essa mesma composição. E eu vou começar pela luz ambiente, que é a mais simples. Normalmente eu uso o ambiente em conjunto com outras luzes, mas aqui é só para ilustrar. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, Novo, Luz, e vou escolher aqui a luz ambiente. Agora que eu escolhi a luz ambiente, ela desliga a maioria das opções aqui, com exceção da intensidade da luz e o brilho da luz. O que eu costumo fazer? Eu dou um nome para essa luz, ambiente, dou um OK, e só depois que eu já criei, eu dou um duplo clique na luz, e daí eu altero os parâmetros. Porque se eu alterar o parâmetro depois que eu já criei, eu consigo ver aqui na tela um preview desses parâmetros. Então eu consigo ver aqui como se eu mudar a temperatura da lâmpada, eu mudo a temperatura da imagem, e como se eu mudo a intensidade, eu vou estar deixando ela mais escura ou mais clara. Eu normalmente uso a luz ambiente junto com outras lâmpadas. Por exemplo, eu fiz uma luz diária que está iluminando todo o meu cenário, mas ele não iluminou o suficiente. Então eu preciso compensar essa área também, as áreas mais escuras, com uma luz ambiente. Daí eu faço com as duas lâmpadas juntos. A próxima luz é a luz spot. Essa luz spot ela é para simular como se fosse uma lanterna ou um abajur, alguma coisa que você direciona essa lâmpada. Então eu venho aqui em Novo, Luz, escolhi aqui a opção Spot, já vou até dar o nome dela aqui de Spot, e vou dar um OK. Eu consigo ver aqui na tela ó, o posicionamento que essa luz está, e essa luz tem um cone e uma área de direção. Eu vou subir aqui um pouco a lâmpada, trazer ela um pouco mais para frente, e baixar aqui a direção dela. Para baixar a direção dela, é esse ponto do centro, que é o pontinho de ancoragem, que é bem parecido com uma câmera de 2 nós. Você tem a posição e a ancoragem. As propriedades dela eu posso trocar, tanto direto aqui ó, em Light Options, tem aqui que tipo de luz que ela é e todas as opções, como também eu posso dar um duplo clique e voltar lá no outro painelzinho. A vantagem de fazer na timeline é que você pode animar, enquanto no painel ele é definitivo. Mas eu vou aqui abrir o painel para ficar mais fácil de visualizar a tela. E eu tenho aqui primeiro ó, a cor dessa luz, afeta de uma forma bem parecida com a luz ambiente, seria a temperatura que você está afetando aonde tem essa lâmpada. A intensidade, que é o quão claro que ela vai fazer. Você pode deixar aqui tanto positivo quanto negativo. Luz negativa ela retira luzes da cena. Então se tivesse várias lâmpadas num pedaço específico, eu precisar tirar a iluminação, eu posso criar uma luz negativa. E nesse pedaço ela encolhe a luz daquele ambiente. Na sequência eu tenho um ângulo desse cone. Vocês estão vendo ali na tela que a luz spot ela tem um cone. E eu posso definir o quão aberto ou quão fechado que é esse cone. Além de definir o quão aberto e quão fechado, você pode definir o desfoque que você tem nas beiradas desse cone. Então ele pode ser aqui um cone bem nítido, ou ele pode ficar ali mais desfocadinho. Na sequência, você tem a opção Fall Off. Essa opção Fall Off é a vida útil dessa lâmpada. Normalmente, quando eu trabalho com cone, eu uso ela como none. E esse meu cone ilumina totalmente o meu cenário. Mas se você quisesse que ele tivesse uma distância total, você poderia vir aqui em Smooth, que você pode decidir daí qual que é a distância dela e qual que é a distância de suavidade dela. Então, por exemplo, se ela chega aqui em 500 de distância e eu coloco 0 na suavidade, ela só chega até 500. Conforme eu vou aumentando esse valor, eu vou definindo uma área maior no qual a lâmpada chega, mas ela ilumina totalmente durante toda essa área. Está vendo aqui que é bem fixo? Se eu coloco aqui uma distância de Fall Off, eu vou definir que além da distância total, ela também tem uma distância mais suave, no qual ela vai suavizando a lâmpada até ela morrer. Então eu tenho aqui a distância normal e a distância mais suave. Os dois calculados em pixels a partir do ponto inicial dessa lâmpada. Então é da distância inicial da lâmpada para frente. Por último, ele habilita para eu ligar Cast Shadows, e daí eu teria o quão escuro que a sombra e quão difusa ela é. Então, quão desfocada que ela vai ser. Para isso, ele já até avisa aqui embaixo. Ó, seus objetos têm que estar acionados também para eles fazerem Cast Shadow.
Não é só na lâmpada, tem que ser na lâmpada e nos objetos. Eu vou mostrar mais para frente isso. Por hora são essas opções aqui, para a opção Spot. Vou dar um OK e vou vir para a luz de ponto. Botão direito, novo, luz. Luz de ponto é o mesmo que luz de área, vou estar determinando uma área no qual ele vai iluminar. E vou dar aqui um OK. Vou pegar essa minha luz de ponto, eu vou posicionar ela aqui no meu cenário, mais próximo aqui desse sólido da frente. Um pouquinho aqui acima. E a luz de ponto, diferente da luz spot, ela não vai fazer um cone, decidindo a direção da luz. Ela, na verdade, é uma esfera. Você poderia pensar uma esfera em 3D ao redor dessa lâmpada, e é a área no qual ele vai iluminar. Então eu vou ir ali na minha lâmpada, dar um duplo clique. E ele tem aqui a cor da lâmpada, a intensidade. Ela não vai ter as opções de cone, porque essas opções de cone são específicas da luz spot. Daí eu tenho aqui a opção Fall Off, pode ser None, ele vai iluminar toda a minha tela. Ou ela pode ser Smooth, daí eu tenho aqui uma distância, em volta da lâmpada, no qual ela vai iluminar. E na sequência tem o Fall Off, que é o desfoque, é conforme essa luz vai morrendo para terminar de iluminar. Se eu deixar aqui o Fall Off em 0, eu consigo perceber, conforme eu vou aumentando o Radius, a área circular no qual ilumina. Eu vou diminuir aqui esse Radius, e vou aumentar aqui o Fall Off, e daí eu defino na primeiro valor a área que ele ilumina 100%, e daí ele tem um leve desfoque até suavizar a lâmpada e morrer, usando o Fall Off distância. E ele também tem aqui as opções de Cast Shadow. Depois eu vou ligar elas. Vou dar um OK. E vou vir agora por último na luz paralela. Botão direito, novo, luz, dá um OK. E aqui a luz paralela, ela ilumina de forma homogênea. Então ela vai iluminar uma área grande, ela é bem parecida com a luz ambiente. Eu só defini aqui luz paralela, sem querer coloquei lá point, luz paralela. E ela funciona aqui como se fosse uma luz do sol. Ela vai iluminar daqui tudo para frente e para trás, ela não é um globo, ela vai ser daqui para frente. E ela tem aqui a direção no qual a luz vai. Então você pensaria assim, por exemplo, eu tenho o meu sol aqui na direita e a luz vai bater aqui para a esquerda. E daí todas as sombras vão cair ali para a esquerda também. Essa lâmpada, ela também tem a opção lá dentro de Fall Off, para ser a vida útil da lâmpada. E ela tem aqui a opção, não só ela, todas elas tinham. Dentro de Fall Off, a opção None, Smooth e Square Clamped. Esse Square Clamped aqui é para simular como se fosse uma luz real. Se você define ali uma distância, ele automaticamente define o quanto de Fall Off que teria uma luz real de acordo com essa distância. Para essa lâmpada paralela eu até costumo usar. Para as outras eu prefiro a opção Smooth, porque manualmente eu decido qual que é a distância dela e qual a distância de Fall Off. No Inverse Square Clamped, ele faz isso automático. Ele decide para sua distância quanto que uma luz real teria de distância de Fall Off. Ela também tem aqui uma caixinha de Cast Shadow para você gerar sombras nos seus objetos. Eu vou fazer o seguinte, ó. A luz ambiente ela não gera sombras, então eu vou pular. Na luz Spot, essa daqui gera sombras. Então eu vou selecionar aqui todos os meus objetos, clicar na tecla A duas vezes rapidinho, AA, e ele mostra aqui os materiais. Aqui em materiais ele tem a caixinha Cast Shadow. Eu ligo uma vez e daí ele vai estar como on. E ele já fez isso em todos os layers, porque todos os layers estavam selecionados. Então eu disse assim, todas essas camadas têm Cast Shadows, todas elas geram sombras. Mas para elas gerarem sombras eu tenho que ter uma luz com Cast Shadow habilitado. Então eu só ligo aqui Cast Shadow e já está para ver ali as sombrinhas embaixo dos objetos. Eu tenho aqui o quão escuro que ela vai ser e um nível de desfoque. Vou dar um OK. E conforme eu movo o meu spot, automaticamente ele move a influência da sombra. Então essa sombra ela depende da posição que esse spot vai estar. E vocês estão vendo que a sombra que ele faz é preta? Essa sombra é preta por causa que ela tem uma opção chamada Light Transmission e ela está em off. Eu vou vir aqui ó, no meu sólido verde, dar um AA rapidinho, e eu tenho aqui ó, Light Transmission. Se eu coloco ela em 100%, a minha sombra vai ter a cor do sólido. Agora ela tem uma sombra verde. Se eu colocar ela aqui em 0%, ela vai ter preto, que é o padrão. Eu vou vir aqui para a próxima luz, selecionar todos os sólidos, AA duas vezes rapidinho, Cast Shadow em On. Fecho as opções, venho aqui na luz, duplo clique, e ligo aqui Cast Shadow, e vou diminuir aqui a intensidade para 50 e o desfoque para 50. E agora, como eu estou usando uma luz point, todas as sombras elas são geradas
pensando numa esfera. Eu tenho aqui uma esfera em volta desse objeto que lança esfericamente para todos os lados as sombras. Então, se ele está aqui no centro, as sombras da direita vão para a direita, da esquerda vão para a esquerda. E conforme eu vou movendo ele de posição, eu percebo aqui que as minhas sombras são geradas para lados diferentes, baseado na posição da esfera dessa luz. Diferente da luz spot, que ela vai ser direcionada, ela vai ser da tua lâmpada para frente, sempre. Se eu puxo aqui para o lado, ela vai fazer aqui, de acordo com o meu ponto de ancoragem, nessa direção, sempre para frente na direção da ancoragem dessa lâmpada. Enquanto a luz ponto sempre é ao redor de forma esférica de toda essa lâmpada. Agora eu vou vir para a luz paralela, selecionar todos os sólidos, AA 2 vezes, ligar aqui Cast Shadow, diminuir todos os sólidos, e aqui na lâmpada eu dou um duplo clique, ligo o Cast Shadow, e a gente já consegue ver aqui todas as sombras. E na luz paralela ela não tem diffuse, ela não vai criar desfoque na sombra. Todas as sombras são nítidas, e as sombras são decididas pela distância da lâmpada. Se eu vim aqui e alterar essa distância da lâmpada, é a posição, e as luzes elas não são decididas pela distância da lâmpada, diferente das outras lâmpadas. Se eu venho aqui e eu mudo a distância e a posição, vocês conseguem ver que não faz diferença nenhuma na tela. Agora, se eu pego aqui o ponto de ancoragem da lâmpada, eu estou definindo para qual lado que essas sombras vão. Então eu posso vir aqui e definir como que essas sombras se interagem entre os outros objetos e entre o cenário, só definindo aqui pela posição da sombra, que é definida aqui pelo ponto de ancoragem da luz paralela.